Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que fica no livro de Lucas. Você vai abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que o prendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós pedimos nessa noite que o Senhor continue a falar conosco. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores, através da abertura, da palavra de fé. E o nosso pedido é: continua a falar conosco, Senhor. Se for necessário que nós venhamos a ser corrigidos, que sejamos. Se for para ser uma palavra de encorajamento, que ela venha de encontro ao coração dos seus filhos. Mas não permita que venhamos a sair daqui da mesma forma, Senhor. Mas que a Tua palavra encontre em nossos corações solo fértil para frutificar. Tira, Pai, nesse momento qualquer distração, tudo aquilo que queira impedir os Teus filhos de receber essa palavra. Mas que em nome de Jesus, Pai, eles venham recebê-la de bom grado e colocá-la em prática. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos diante de uma parábola muito conhecida. Na verdade, não uma parábola, uma história de Jesus, onde Jesus ele cura uma mulher. E a Bíblia diz que Jesus estava pregando em uma sinagoga. E eu imagino que naquele momento a fama de Jesus ela já estava espalhada. Então quando Jesus ia pregar em um lugar, já tinha uma multidão de gente querendo estar lá. As pessoas iam para ouvir a palavra, mas ao mesmo tempo elas sabiam que aquele Jesus era o Jesus que estava curando, era o Jesus que estava libertando. Então ia uma multidão para ouvi-lo falar, mas uma multidão também querendo ser curado. E nós estamos aqui num dia de sábado e Jesus está exatamente nessa situação, pregando em uma sinagoga. Só que nesse momento, no meio dessa ministração, tem uma pessoa ali que ela chama a atenção de Jesus. E essa pessoa que chama a atenção de Jesus não é a pessoa mais rica da sinagoga. Talvez não era a pessoa que estava mais bem arrumada. Na verdade, era uma pessoa que mais necessitava de Jesus naquele momento. Só que aquela mulher, a Bíblia diz que era uma mulher encurvada. E ela estava encurvada, a Bíblia diz, porque um espírito imundo a deixou encurvada.
Então nós já temos aqui uma clareza de discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. Muitas das vezes o diabo ele consegue fazer com que pessoas tenham problemas físicos. Essa mulher, ela estava encurvada, e a Bíblia deixa claro que ela estava encurvada fisicamente. Então o diabo conseguiu mexer no corpo daquela mulher. O maligno, ele conseguiu fazer com que aquela mulher fosse uma mulher limitada. Aquela mulher estava encurvada. E conforme ela está encurvada, estar encurvada traz uma consequência. E a consequência de estar encurvado é ter uma visão limitada. Você imagina uma pessoa que ela está com a coluna encurvada, ela só consegue olhar para o chão. Ela tem a sua visão extremamente limitada. Ela não consegue levantar o rosto para o céu. Ela está encurvada e ela só consegue ver a mesma coisa. E quando nós olhamos para isso na nossa vida, quantas coisas têm nos encurvado, quantas situações têm nos deixado paralisado e vendo a mesma rotina, o mesmo problema todo santo dia. Nós até achamos em algum momento, não, vai ser diferente, mas de novo nós estamos olhando para o problema e o problema se repetindo. Algo tem encurvado as pessoas. No caso dessa mulher, era algo espiritual. E pode ser que hoje você entrou aqui e algo espiritual tenha te encurvado. Algo espiritual tenha feito você estar com sua vida limitada. Mas a gente tem também problemas. Às vezes você está passando por um problema financeiro tão pesado há tanto tempo e você está encurvado. Às vezes aquele problema familiar que você tanto clama a Deus, mas não se resolve, tem te deixado encurvado. Você tem lutado por algo na área profissional, mas não acontece, e isso te deixa encurvado. A visão fica limitada e você não consegue prosseguir, você não consegue olhar para frente. E a Bíblia diz que nessa situação, aquela mulher, ela tinha um agravante. Porque toda vez que você está passando por um problema, quanto maior o tempo, maior a dor. E a Bíblia deixa claro que aquela mulher, há 18 anos, estava encurvada. Há 18 anos sofrendo. Quando você pensa em algumas pessoas, em alguns casos, como o tempo, ele otimiza a dor. Você imagina uma pessoa que está, por exemplo, há 18 anos presa, em cárcere privado. Ela não consegue não ter acesso à rua, ela não consegue estar com as pessoas. Olha quanto tempo, olha como isso é otimizado. Essa mulher, ela está com uma dor. E essa dor, conforme o tempo, talvez fosse fazendo com que ela perdesse a esperança. Afinal, como eu disse ainda há pouco, passou um dia, aconteceu a mesma coisa, no dia seguinte, do mesmo jeito, e nada muda. E talvez com o tempo, a esperança vai indo por terra. Afinal, ela podia pensar, eu já fui para a sinagoga tantas vezes, e nada aconteceu. Eu já fui, eu orei, eu me ajoelhei e pedi, mas nada aconteceu diferente. Só que aquele dia era um dia diferente na vida dela, porque naquele dia Jesus estava na sinagoga. E a partir daquele momento, Jesus começa a contrariar o mundo. Porque se você para pensar num problema, você vai dizer para as pessoas, olha, essa pessoa está há 18 anos com um problema. A maioria das pessoas vão te falar, 18 anos é muito tempo, não tem mais jeito. Porque para o mundo natural, quanto maior o tempo, maior a dificuldade. Mas quando a gente fala do Evangelho de Cristo, quanto maior o tempo, maior o tamanho do milagre. E quando Jesus ele chama essa mulher, algo vai ser feito naquela noite. E a gente vê que a palavra diz, a palavra deixa claro que Jesus viu aquela mulher. E às vezes
a gente para analisar numa multidão. Se você já esteve numa multidão, você já viu como é difícil encontrar alguém, principalmente se a pessoa for baixinho. Você tem um amigo baixinho, você não encontra no meio da multidão. Você procura falar, rapaz, você tenta até falar por código. Não, se eu vi fulano, rapaz, não vi. Não, um que é baixinho, você não encontra na multidão. É difícil. E eu imagino que aquela mulher, por estar encurvada, era difícil vê-la. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus a viu em meio à multidão. Uma cura improvável. Aquela mulher era a mulher improvável naquele lugar. Jesus podia ver todo mundo, mas não uma pessoa que estava encurvada no meio dos outros. Mas Jesus a viu. Isso nos mostra como Jesus, Ele nos vê. Às vezes você entrou aqui nessa noite e você até pensou, eu vou chegar atrasado, que é para ninguém me ver, para eu sair de fininho, para eu voltar para minha casa. Eu não quero que ninguém me veja. Mas eu tenho que te falar, Jesus te viu. Jesus viu as suas dores quando você entrou aqui. Da mesma forma que Jesus, quando vai no tanque de Betesda, Ele vê um paralítico, Ele cura aquele paralítico. Da mesma forma que Jesus vê Zaqueu em cima de uma árvore. Da mesma forma que Jesus vê Natanael debaixo de uma figueira. Ei, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo aqui nessa noite. Mas Ele não está vendo a sua dor como muitas pessoas que você conhece olham para a sua dor. Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de abrir o seu coração para alguém. Essa pessoa ouviu as suas dores. Essa pessoa escutou. Mas essa pessoa só queria escutar para espalhar na cidade. Ela só queria saber as suas dores para fazer fuxico. Ela não te deu uma palavra de apoio. Pelo contrário, ela só te julgou pelas costas. Porque quantas pessoas nos ouvem, nos veem, mas não se compadecem. Mas a história de Jesus é diferente. Porque Jesus não a viu só para dizer, eu estou vendo aquela pessoa, não. Jesus, Ele vê a pessoa, Ele vê sua dor e Ele se compadece com ela. Não tem uma dor que você esteja sentindo, irmão, que não seja importante para Jesus. Porque aquela mulher improvável, ela era importante para Jesus. Jesus está nos vendo a cada dia. Só que Jesus, Ele continua o processo de cura. Porque quando Jesus a vê, Ele se compadece e a chama para frente. E eu te falo, uma mulher com esse tipo de problema, naquela sociedade onde ela estava inserida, a ciência estuda isso, e a ciência diz que chega um tempo que as pessoas de uma sociedade, elas se adaptam com o problema. Se você for em algumas cidades grandes, você vai ver que as pessoas, elas estão tão acostumadas a andar pelas ruas e ter mendigos em alguns pontos, que elas não veem mais os mendigos. É como se na percepção delas aquilo fizesse parte do meio. Então, para aquelas pessoas da sinagoga, aquela mulher fazia parte do meio. Aquela mulher era problemática. Aquela mulher era a mulher encurvada. Mas algo acontece, porque Jesus a vê, Jesus se compadece e a chama para frente. Quando Ele a chama para frente, o nosso ego, a nossa vontade é de falar, Jesus chamou à frente para glorificar ela. E aí você já se inflama aí e fala, Jesus vai me chamar para frente, para eu olhar para a cara do meu inimigo, daquela pessoa que duvidou de mim, e dizer assim, você está vendo onde eu estou? Não é isso não, irmão. Jesus não a chama para frente para evidenciar ela. Jesus não a chama para frente para colocá-la em evidência. Jesus a chama para frente para colocar a glória de Deus em evidência. Então, se Ele te viu, Ele viu tua dor, Ele se compadeceu, Ele te chamou para frente, é porque a glória dEle vai ser manifestada na tua vida. E Ele ficará em evidência. E a palavra que aquela mulher tanto queria ouvir, a cura que ela tanto queria,
Jesus libera em algumas palavras. Jesus diz: mulher, você está livre da sua doença. Eu quero que você cutuque o irmão que está do seu lado e diga: uma palavra de Jesus muda tudo. Quantas pessoas aquela mulher procurou? Será que não tiveram diagnósticos para ela? Em fração de minutos, uma palavra de Jesus mudou a sua realidade. E eu não sei se você está ligado, mas desde quando você entrou aqui, ele já começou a falar. E se você tem a percepção e a noção, o discernimento, que ele está falando, uma palavra dele muda a tua vida hoje. Uma palavra dele muda a sua história, não é amanhã, é hoje, aqui e agora. A palavra de Deus diz que Ana recebeu uma palavra do profeta e ela já saiu sorrindo, como se já estivesse grávida. Essa palavra que vem de encontro ao nosso coração é uma palavra rema de Deus. É uma palavra que muda destino. Eu sei que você já ouviu sobre isso, mas eu preciso falar nesse momento. Porque quando Pedro, ele vê Jesus andando sobre as águas, e Jesus fala: vem, Pedro. Pedro, naquele momento, ele não anda sobre as águas, ele anda sobre a palavra de Jesus. E quando nós temos isso, quando nós temos essa palavra, nós nos agarramos a ela, e nós falamos: eu posso ter medo, pode ser difícil o caminho, mas eu vou andar sobre a palavra. Porque o Deus que falou é o Deus que sustenta. Uma palavra de Jesus muda tudo. Mulher, estás livre da tua doença. Nós estamos vivendo numa geração doente, irmão. Eu não sei se você percebe no seu convívio como as pessoas estão doentes. Elas estão doentes emocionalmente, elas estão doentes fisicamente, mentalmente. E essa palavra, ela é para a igreja, mas essa palavra é para essa geração. De nós dizermos: geração, você que está doente, seja livre dessa doença em nome de Jesus. Nós somos profetas dessa geração. E a palavra continua dizendo: Jesus impôs a mão e imediatamente aquela mulher se endireitou. Jesus libera a palavra e depois ele impõe a mão naquela mulher. Como eu disse, tem pessoas procurando em tantas coisas. Nessa semana eu estive em meio a uma conversa, e no meio dessa conversa uma pessoa dizia para a outra: não, você tem que procurar tal rezador para essa doença aí. Esse rezador aqui, ele é bom, ele é tão bom que até minha calopsita que estava doente, eu levei para o rezador, ele rezou e ficou bom. E eu vi aquelas pessoas procurando em tantas coisas, procurando em tantos lugares, e nós conhecemos um Jesus que com uma palavra, como o evangelista Everton pregou aqui, o véu que foi rasgado nos deu acesso a Ele, então nós podemos ir direto a Ele. E aquela mulher, ela é curada, que ela foi direto na fonte, não precisou de intermediadores. Mas a palavra diz que aquele dia era um dia de sábado. E quando Jesus, ele realiza a cura, como eu já falei, aquelas pessoas conheciam aquela mulher, e você pode imaginar: pastor, deve ter sido um momento de intensa alegria. Todo mundo compartilhava as dores daquela mulher, todo mundo deve ter ficado feliz. Mas o líder da sinagoga, ele se levanta e diz: é um dia de sábado, não era para ter curado. E isso me leva aos paralisadores de milagres. Tem muito milagre sendo paralisado, irmão. Muito milagre sendo paralisado. E nesse caso, um paralisador eram as pessoas.
E Jesus estava ali realizando milagre, mas tinham pessoas que não queriam que aquela mulher, há 18 anos, fosse liberta. E eu te falo, às vezes tem pessoas que estão no nosso meio de convívio, que elas não querem ver nosso milagre. Elas até nos querem ver bem, mas nunca melhor que elas. Às vezes é até bom para ela que o teu milagre não aconteça. Às vezes é até bom, porque ela fica próximo de você, e ela vê, olha, aquela pessoa que está do meu lado, ela precisa de um milagre, mas eu não sei se vai acontecer. E tem pessoas que elas só nos puxam para baixo. E que se nós não entendermos que ciclos são fechados, o nosso milagre está paralisado. Deus, Ele já tem liberado a palavra, mas tem pessoas impedindo de nós acessarmos. E quando a gente entende isso, irmão, é um grau de maturidade espiritual muito grande. Eu não estou falando para você se intrigar com ninguém, mas o que eu estou falando é, tem ciclos que se fecham, tem ciclos que tem tempo. Tem ciclos que podem se fechar agora, de uma amizade, para que lá na frente seja você o instrumento para ganhar essa pessoa para Jesus. Mas já pensou se eu não deixar ir? Já pensou se eu não deixar aquela pessoa que Deus está querendo tirar da minha vida, se eu não deixar ela ir, eu não acesso o novo de Deus. E eu não vou estar pronto para lá na frente ganhá-la para Jesus. Nós vamos ver a passagem de Abraão e Ló, onde Deus fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão sai, mas ele sai levando Ló. Enquanto Abraão está com Ló, Deus não fala com Abraão. Mas chega um momento, quando eles se separam, Deus volta a falar com Abraão, e Abraão vai interceder a Deus pela vida de Ló. Você já pensou se Abraão fala, eu não vou abrir, eu vou continuar com esse meu sobrinho aqui? Ele não ia ter como interceder pela vida de Ló lá na frente. Então, quando você tem consciência de que alguns ciclos vão sim se fechar, porque eles podem estar paralisando o teu milagre, você sabe que você vai acessar algo de Deus lá na frente. E às vezes é até para interceder por essa pessoa. Pessoas paralisam milagres, mas deixa eu te falar, nossos sentimentos também paralisam milagres. Às vezes tem pessoas, a gente teve um estudo na célula recente, sobre as pessoas que não perdoam. Está ali, são 10 anos, são 15 anos, 20 anos, lembrou, ainda sobe a raiva, parece que aconteceu ontem. Não liberam perdão, e isso tem paralisado o milagre de muita gente. Pastor, tem paralisado o milagre de muita gente lá fora. Irmão, dentro da igreja. Tem paralisado o milagre de muita gente dentro da igreja, por não liberar perdão para o irmão. Às vezes por uma coisa tão simples. E, inclusive, isso tem deixado muita gente encurvada. Mas quando aquele homem se levanta para tentar paralisar o milagre, aquele homem se levanta como líder da sinagoga, Jesus chama ele de hipócrita. E Jesus, ele vai fazer algo que vem de encontro às nossas vidas nessa noite. Porque Jesus, ele muda a forma como aquela mulher é chamada. Lembra que o capítulo, como nós lemos, é a mulher encurvada. Eu não sei quais eram os apelidos daquela mulher, irmão, naquela época. Mas talvez ninguém a conhecesse pelo nome. Aqui a gente está lendo a história e a gente não sabe o nome dela. Talvez ela tivesse um apelido. Mas naquele momento, onde todos a conhecem pelo apelido, Deus muda o título dela. Ela que antes era encurvada, olha aí, pastora, Deus a chama de filha. A que antes era encurvada, debilitada, agora Jesus está falando, você é filha. E a nossa sociedade, ela é rápida em intitular a gente.
em falar: olha, aquele ali é o ansioso, é o depressivo, aquele é o do pavio curto, olha, aquele é o que fez isso, é o que fez aquilo. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu sou Jesus que muda o título. Para que fala, esse era o que era depressivo, agora é um homem de Deus, agora é uma mulher de Deus. Esse era o que estava com a família desestruturada, mas olha o que Deus fez na família dele. Hoje é um sacerdote do seu lar. É o Jesus que muda tudo com uma palavra. Pastor, para que tudo isso? A Bíblia diz que aquela mulher, ela após ser curada, ela glorifica a Deus. E a Bíblia diz também que após os opositores serem envergonhados, eles glorificam a Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de... Tudo na tua vida tem um propósito, tudo na tua vida tem um objetivo, e esse objetivo nunca é, preste bem atenção, nunca é exaltar o teu nome, nunca. Esse objetivo sempre é glorificar a Deus através da tua vida. Então Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer o mover, vai transformar a tua vida, para que toda a glória seja para Ele. Para que as pessoas olhem e digam: olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Toda a glória seja dEle. A tua vida tem que glorificar a Ele, os seus milagres têm que glorificar a Ele. As tuas provas são provas porque elas vão glorificar a Ele. Aquele que perseverar até o fim, irmão, esse será o vencedor, receberá a coroa da vida. E às vezes dá uma vontade de desistir, às vezes dá uma vontade de parar, mas a gente olha para cá e diz: a minha vida glorifica a Ele. Se Ele lançou uma palavra sobre a minha vida, eu só vou confiar, porque ela vai se cumprir. Quando aquela mulher recebe a palavra, ela não pergunta: Senhor, quando vou ser curado? Senhor, é agora, é amanhã, é depois? Ela só confia. Você não foi feito para questionar, não, irmão. Você foi feito para confiar, para saber: Jesus falou isso para mim, parece impossível, mas se Ele falou, eu confio, porque eu sei que tem um propósito de glorificar o nome dEle.